Olá a todos, estamos aqui mais uma vez para te convidar a um momento de reflexão à luz da doutrina espírita. E para iniciarmos esse bate-papo de hoje, eu vou ler do Livro dos Espíritos, no capítulo 12, da perfeição moral, a questão 919. Nela, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos da codificação: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? No que os espíritos respondem a Kardec: um sábio da antiguidade já lhe disse: conhece-te a ti mesmo. Conhecer-nos. Esse é o nosso tema da nossa conversa de hoje. Será que sabemos quem somos de verdade? Será que nos conhecemos a fundo? Será que cada espaçozinho da nossa memória, do nosso cérebro, ele é uma porta aberta e acessível à nossa análise? Será que sabemos qual a cor da nossa alma, qual o sentimento, quais os sentimentos que ela abriga? Conhecer a si, como os espíritos já adiantam para Kardec, é o ponto principal, porque é a partir desse autoconhecimento que vamos descobrir todo o nosso potencial e chegaremos à conclusão de que a felicidade depende só de nós. Mas não é tão fácil assim. Autoanálise, refletir sobre si mesmo, talvez seja uma das tarefas mais inglórias que existem. Sempre haverá linhas tênues nos separando da autoproteção e do autoflagelo. Uma vontade de nos perdoar, independentemente do que encontrarmos dentro de nós, passando a mão na cabeça e fingindo que está tudo bem. E um sentimento de culpa que vem para dilacerar e nos punir por erros cometidos, por sentimentos que nutrimos, enfim. Nós transitamos entre o perdão total e incondicional e o castigo eterno. Nenhum e nenhum outro caminho nos levará ao autoconhecimento. Muito pelo contrário, são atitudes que nos afastam. Então, é necessário, quando estivermos dispostos a realmente batermos esse papo conosco mesmo, tão necessário que tenhamos em mente algumas ideias para nortear essa conversa conosco. Bom, longe de mim querer ensinar uma fórmula ou uma receita, vou compartilhar com vocês ideias para que vocês possam aprimorá-las e repartir, e assim cada um do seu jeito possa conseguir o melhor caminho de acessar a si mesmo de uma maneira segura e real. Bom, nesse caminho da autoanálise, talvez esse momento que estamos vivendo, do isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus, talvez ele seja até positivo, porque o primeiro ponto a levarmos em conta quando quisermos ensaiar essa conversa conosco é o que se costumou chamar de solitude. Solitude é um termo que faz alusão a uma solidão onde a pessoa não se vê solitária. Uma ausência de pessoas que não afeta a minha emoção. Muito pelo contrário, me permite me conectar comigo mesmo, com o ambiente, com a natureza, com a espiritualidade. A solitude é aquele silêncio necessário para que eu possa escutar os meus pensamentos. A solitude é o vazio de pessoas que me permitem focar única e exclusivamente em mim mesmo. Muito diferente da solidão solitária, que é quando eu quero ter alguém ao meu lado. Mas isso não é assunto para hoje. O que eu quero enfatizar é que essa conversa conosco mesmo, ela tem que ser reservada.
ela tem que ser sozinha. Refletir sobre si requer todo um preparo do ambiente. Então, se afastar de qualquer coisa que distraia a nossa análise e que nos permitamos focar apenas em nós mesmos. A solitude, então, ela é muito bem-vinda. Fora isso, fora esse ambiente que me convide à introspecção, eu vou elencar aqui 3 obstáculos que temos que tomar muito cuidado e fazer o possível para fugir deles. O primeiro, a vitimização. Inevitável, quando começarmos a pensar em nós, nos depararmos em situações onde vamos dizer que o mundo foi responsável pela nossa dor, pelo nosso fracasso, pela nossa derrota. A prática de nos vitimizar, ela é comum, porque nos ajuda a carregar o fardo da dor, da derrota, da decepção. Quando eu olho para o outro e falo, olha, você foi responsável, você ajudou a me provocar essa dor, eu estou repartindo com ele a tal da culpa, tão abominável por nós. Porém, a vitimização, ela também não resolve, porque ela vai me tirar do foco. Ninguém é mais responsável no mundo pela minha felicidade do que eu mesmo. A boca do outro pode provocar as maiores ofensas à minha pessoa, mas sou eu, sempre eu, que vou provocar o maior mal em mim, acolhendo essa ofensa, registrando o golpe. Então eu tenho que tomar muito cuidado para não permitir-me vitimizar-me. Não há vítimas e não há algozes. Há situações vivenciadas, há emoções que foram construídas, há lembranças que foram registradas. Esse é o foco. É ler, é analisar, sem deixar que a emoção possa fazer com que eu tenha medo de continuar e aí acabe novamente fugindo para o meu lugar comum, aonde eu coloco-me como vítima do mundo. Então, a vitimização é um dos grandes obstáculos para a nossa autoanálise. O segundo obstáculo diz respeito aos sentimentos associados ao remorso e à culpa. Não estamos falando de santos, estamos falando de pessoas que vivem, que erram, que pecam. E muitos desses erros que cometemos, a gente não gosta nem de lembrar. Varremos para debaixo do tapete ou então jogamos num poço sem fundo e colocamos uma tampa em cima. Se ousarmos irmos nesses recônditos da nossa alma, olhar essas lembranças, temos que ir com o coração aberto, lembrando que é necessário perdoar-nos, da mesma maneira que sabemos ser necessário perdoar o próximo. Nos libertar, não permitir que culpa, remorso, mágoas tirem novamente o foco. Eu não posso permitir que esses sentimentos turvem o meu olhar, me provocando novas dores ou ressuscitando dores antigas, fazendo com que esse passeio, essa conversa comigo mesmo, termine em choro e mais uma lembrança ruim para a minha vida. Vitimização, mágoa, remorso e culpa. Por fim, o último, muito parecido com o anterior, porém com uma abrangência maior. O medo. Será que temos coragem de encararmos a nós mesmos? Será que temos coragem de sermos sinceros conosco mesmo? Será que temos a ousadia de olhar para dentro de nós e não nos assustarmos? O medo do que vamos encontrar dentro de nós, às vezes nos paralisa. Vamos indo, até um dado momento em que o medo nos bloqueia e achamos que já está bom. Já fui longe demais e eu paro.
Isso, meus amigos, é resultado de um abandono de nós mesmos. Nós talvez tenhamos nos abandonado há tanto tempo do carinho, do cuidado que devemos ter conosco mesmo, que não sabemos o que criamos aqui dentro. Sabe quando você tem medo de abrir a porta de uma casa abandonada e deparar-se lá dentro com uma bagunça imensa e que você vai ter que arrumar porque você viu? Pois é. O medo de ter que botar a mão na massa, de ter que realmente arrumar tudo isso daqui, arrumar isso daqui, faz com que a gente opte por continuar na defensiva, fazendo de conta que está tudo muito bem. Mas, saibam, meus caros, é impossível fingir para o resto da vida. É impossível fingir para nós mesmos. Então, temos sim que, num dado momento, ter a coragem de enfrentar os nossos medos e olhar dentro de nós e vermos o que tem lá. Seja o que for, é meu. É o que eu fiz comigo. E eu tenho que cuidar com carinho, porque eu sou o objeto, a pessoa, o ser mais importante para mim nesse mundo. Então, a solitude, fugir da vitimização, do remorso e do medo, são ferramentas que eu tenho que ter aqui do meu lado se eu quiser bater esse papo comigo mesmo. Agora, eu vou pedir ajuda aqui para Jean-Jacques Rousseau, um filósofo quase que contemporâneo a Kardec, eu arriscaria dizer, francês, aonde ele nos traz um conceito que, pelo menos para mim, ele foi muito importante na minha vida. Quero compartilhar com vocês, para que ele possa nos ajudar nesse tour que faremos dentro de nós. Ele escreveu um livro, Jean-Jacques Rousseau, chamado Emílio, ou da Educação. E nesse livro, num dado momento, ele traz um conceito muito importante, que é o amor de si. Eu vou ler para vocês o que ele escreve sobre o amor de si. Não se deve confundir o amor próprio e o amor de si mesmo. Duas paixões muito diferentes por sua natureza e por seus efeitos. O amor de si mesmo é um sentimento natural, que leva todo animal a zelar pela própria conservação, e que, dirigido no homem pela razão e modificado pela piedade, produz a humanidade e a virtude. O amor próprio não passa de um sentimento relativo, factício e nascido na sociedade, que leva cada indivíduo a dar mais importância a si do que a qualquer outro, que inspira aos homens todos os males que se fazem mutualmente. O amor de si talvez seja a ferramenta mais importante nessa autoanálise que desejamos ter conosco mesmo. Esse amor que zela pela nossa própria conservação. Então, essa ideia de amor de si, juntamente com a resposta que os espíritos dão lá para Kardec na questão 919, sobre a importância de nos conhecer, elas têm que ser os pilares desse nosso passeio. Bom, preparado o terreno, como faço para conversar comigo mesmo? Como que eu inicio essa autoanálise? Eu fico quieto, sentado, na solitude e começo a pensar em quê? Há um roteiro? Eu tenho um caminho a seguir? Complicado isso. Cada um de nós vai ter um jeito. Cada um de nós vai descobrir um roteiro a seguir. Mas eu vou trazer aqui para vocês, compartilhar com vocês, uma sugestão para que cada um possa aprimorar a sua. Então eu vou trazer aqui alguns lugares para visitarmos dentro de nós. O primeiro lugar que eu sugeriria que visitássemos são as nossas lembranças. Nós temos uma pilha gigantesca de álbuns de fotografia, uma pilha maior ainda de fitas gravadas de todas as nossas lembranças dessa nossa vida. E ainda bem que
das outras vidas estão num outro patamar que não temos acesso, senão talvez piraríamos. Temos tantas lembranças que se eu pedisse para vocês agora pararem e buscassem na memória 10 lembranças boas, arrisco dizer que seria difícil, que vocês iam ter que pensar um cadiquinho para tentar resgatar da memória 10 lembranças boas. Agora, se eu pedisse para vocês que buscassem na memória 20 lembranças ruins, eu garanto que muitos de nós diríamos, nossa, só 20? Pera lá. E crau! Iríamos detalhar com assim, um rigor realístico imenso. Cada uma das 20 lembranças e muito mais, se fôssemos possível. Porque nós temos um hábito, uma programação mental muito forte ligada a guardar dores. Então, nessa nossa autoanálise, quando visitarmos as nossas lembranças, precisamos agir de uma forma organizada. Não temos que abrir álbuns, não temos que lembrar de tudo ao mesmo tempo. Não, vamos escolher algumas lembranças e descartá-las. Aquelas lembranças ruins, aqueles fantasmas, aquelas malas que a gente abre cheia de dores, de gritos, de angústias, e que a gente guarda e que carrega, feito um espectro arrastando correntes. Vamos escolher algumas dessas lembranças e queimá-las. Vamos mostrar para nós mesmos que nós mandamos em nós, que só fica aqui o que nós queremos. Isso daí vai dar um alento à nossa autoestima, vai nos mostrar que estamos no poder. É claro que vocês vão perceber, nós perceberemos, quando fizermos isso, de que não é tão fácil assim se livrar de lembranças ruins. É necessário coragem, compreensão. Então vamos escolher algumas e vamos se livrar delas. Vamos ter coragem de abrir mão, de realmente rasgar a foto e queimar num ritual mental que simbolize a nossa libertação dessas lembranças, porque elas são elos à dor vivida. Essas lembranças, elas disparam no nosso cérebro as sensações que nós experimentamos e nós a reexperimentamos novamente a cada vez que lembramos. Então, as mágoas, os remorsos, as dores do passado que já foram vividos, vamos começar aos poucos se livrar delas. Vamos começar aos poucos trocar os móveis da nossa casa mental, abrir a janela e jogar tudo fora, que não tem mais serventia. Abrir espaço no HD, numa metáfora mais moderninha. Então é necessário visitarmos as nossas lembranças e vermos como está. E termos a coragem de se livrar de algumas. Não tenhamos pressa. Não precisamos fazer isso tudo de uma vez. Se de repente nos depararmos com uma mais difícil, deixa lá, ela já estava lá mesmo. Vamos construir forças para encará-la e arrancá-la. E não escondê-la. Mas ter a coragem de compreender aquela dor, aquela sensação, aquele sentimento. E da compreensão, gerarmos o desapego e a coragem de se livrar dela. Mas lembrem, aqui temos o perigo da vitimização, do remorso e do medo. Não esqueçam que temos que estar preparados para isso. Não podemos perder o foco. Queremos ver o que tem lá guardado, o que é bom fica, o que é ruim sai. A gente tem que se sentir mais leves. A gente tem que se sentir mais transparentes. Segundo lugar para visitarmos, os nossos sonhos. O que fizemos deles? Quantos dos nossos sonhos conseguimos transformar em realidade?
Quantos abandonamos pelo caminho e já nem lembrávamos mais de termos tido ele? Nós temos um departamento aqui dos nossos sonhos. Quanto tempo não visitamos ele? Há quanto tempo será que perdemos o hábito de sonharmos, de termos metas, de desejarmos coisas, de desejarmos atingir situações? O sonho é o que nos alimenta a alma, é o fogo na nossa caldeira que movimenta as engrenagens para que possamos seguir adiante. Uma pessoa sem sonho é uma pessoa sem objetivo na vida. Vive. Apenas sobrevive. Precisamos saber se ainda acreditamos que somos capazes em sonhar. Precisamos ver aonde, em que momento, perdemos esse prazer de sonhar. É necessário que conheçamos dentro de nós o que estamos fazendo com os nossos sonhos. Porque os nossos sonhos dizem muito do que somos, mas nos ajudará a entender qual é a nossa essência, qual é o nosso desejo, para qual caminho queremos seguir. Então é um bom lugar para visitarmos dentro de nós. Indo adiante, chegamos num terceiro ponto, até porque essa viagem dentro de nós, ela não tem só esses 3 lugares que vou citar a vocês. Torna a dizer, isso é apenas uma provocação, apenas uma amostra do que podemos fazer. Tá? O terceiro lugar que sugeriria que visitássemos é o centro da nossa vida, é o nosso conteúdo, é o que somos, é o nosso mundo. Olha ao teu redor, veja a tua vida, o lugar onde você mora, as pessoas com quem você vive, o teu trabalho, o teu estudo, o que você faz, o teu mundo. Como você chegou até aí? Será que foi tudo tão automático? Será que os acontecimentos é que te levaram até esse mundo? Esse mundo em que nós vivemos, esse meu mundo, é o mundo que eu sonhei? É o mundo que eu almejava? Se não é, por que então eu vivo nele? Porque eu não vejo perspectivas de mudanças? Porque eu não tenho coragem de mudar esse mundo? Ou porque eu estou plenamente satisfeito com esse mundo? Olha no espelho, meu amigo, e fala para você quem é você, que mundo que você vive, o que você tem dentro de ti. Você é o guia da tua vida? Ou o acaso dos acontecimentos é que foram te mandando para lá, para cá, para lá, para cá, e você foi vivendo, porque as horas voam e de repente, pumba, aqui estamos, nesse mundo. Esse é o meu mundo. Pega esse mundo, entra numa máquina do tempo e volta alguns anos atrás. Procure você mesmo. Conta para você, mostra para você mesmo no passado esse teu mundo que você vive hoje. Qual seria a sua reação? Você iria gostar? Você iria reclamar? Você iria dar sugestões? Qual seria a sua reação? Volta para o futuro. Vem para agora, para o presente, aliás. Isso é o que você tem hoje. Dentro de você, esse mundo que você construiu, é o que você é hoje. Não dá para voltar atrás. Não dá para fazer um novo começo. Dá, como dizia o nosso irmão Chico Xavier, dá para fazer um novo fim. Daqui para frente, a vida pode ser outra. Como que você quer estar daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 15 anos? Como que esse seu mundo interior, ele tem que ser para você?
Procura os sentimentos que você construiu. Olha com carinho para as sensações que você absorveu como importantes para a sua vida. Quais são os seus valores? Você é uma pessoa feliz com você mesmo? Esse talvez seja o lugar do nosso roteiro mais difícil. Porque é o momento em que a gente vai se encher de perguntas. E aí, novamente, é o amor de si que deve nos guiar nas respostas. Não o amor próprio. Não a punição, mas o amor de si, que quer o zelo pela nossa proteção. É o meio mais prático de resistirmos à atração do mal, como diz os espíritos. É nos conhecer o nosso mundo. Se livrar de fantasmas é uma tarefa difícil. Revisitar os nossos sonhos é uma tarefa dolorosa. Ver o nosso mundo talvez seja o ápice da nossa coragem, porque nós vamos realmente entender o que somos. É o que temos para hoje. Então, meus amigos, não estamos aqui para nos julgar. Isso não vai trazer nenhum benefício à nossa vida. Nós estamos aqui para fazer o que nós faríamos para os outros. Nos aceitar. Nos receber de braços abertos. Procurarmos ver o que dentro de nós é bom, belo. Procurar ver dentro de nós o que é necessário modificar. E com muita calma, fazer as pazes conosco mesmo. Precisamos criar o hábito de conversar com a gente, de ouvir de nós sobre as nossas dores, sobre os nossos traumas, porque, acreditem, é muito fácil curar a ferida alheia. É muito fácil resolver o trauma alheio. É muito fácil sentar ao lado de um amigo e ouvir e aconselhar. Agora, quando esse outro é a gente, nós viramos as costas para nós mesmos e fugimos, nos abandonando, nos entregando à dor, à solidão, ao fingimento de que está tudo bem, à prática nefasta de escondermos as nossas dores. É necessário, nesse caminho para o nosso autoconhecimento, ver como que é o nosso mundo interior. E não termos vergonha, não nos acharmos vítimas e não termos medo, porque é o que somos. Nós somos uma centelha divina. A nossa felicidade depende só de nós. Então, meus caros, cada dia é um novo convite a essa nossa viagem dentro da nossa vida. Cada dia que passa é um dia importante para que possamos tomar as rédeas da nossa vida e sermos o protagonista. Partamos do seguinte princípio: o ontem é aprendizado, o hoje é o dia mais importante da minha vida, o amanhã é a nossa meta. As nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio, elas devem ser muito bem repensadas, muito cuidadosamente analisadas. E é a análise do que nós já fizemos com a nossa vida até hoje que vai nos permitir, para que daqui a alguns anos, quando tivermos coragem novamente ou necessidade de revisitarmos o nosso interior, possamos ver que a nossa casa interna está mais bonita, que o nosso ambiente está mais aconchegante, que nós aprendemos ou estamos aprendendo a nos amar. Esse é o convite que deixo para nós, que nós possamos aprender a nos amar. Espero muito que cada um de nós consigamos trilhar esse caminho dentro de nós, cada um do seu jeito, indo mais ou menos, mas acima de tudo, a cada dia, conhecendo um pouquinho mais de tudo isso que somos nós e aprendendo a cada dia a valorizar, a amar esse ser criado por Deus e feito para brilhar. Meus caros, espero que possamos refletir e que os bons amigos espirituais estejam conosco. Até!